E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, bora seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre uma declaração, velho, surpreendente que o Ben Simmons deu. Mas muito surpreendente mesmo. É o seguinte, como todos vocês sabem, o Ben Simmons, ele foi draftado pelo Philadelphia 76ers e quando ele chegou em Filadélfia, ele chegou com uma expectativa muito alta. O hype em cima do Ben Simmons era gigantesco, porque ele foi um prospecto muito acima da média. O Ben Simmons no college foi algo muito diferente, sabe? Chamou muita atenção. Tanto que os analistas comparavam o Ben Simmons com LeBron, com o Magic Johnson. Então, ele era um prospecto diferente. Ele era um prospecto muito acima dos outros. Tanto que quando o Philadelphia selecionou ele, ninguém questionou a escolha. E ele já tinha histórico de lesão. E a galera não questionou. Por quê? Porque ele era um prospecto foda. Muito foda. E naquele momento que ele foi draftado, o Philadelphia tava, né, naquele the process, já tinha o Joel Embiid, e quando ele chegou, o pessoal olhou pro Philadelphia e pensou, beleza, esse é o time do futuro. Com Ben Simmons e Embiid, daqui 3 aninhos, esses caras vão brigar por coisas grandes. Porque, na teoria, o Ben Simmons era o parceiro perfeito do Embiid. Ben Simmons e Embiid tinham um potencial de ser a melhor dupla da NBA, ou pelo menos uma das 3 melhores. Na teoria. Na teoria. Então, os fãs de Filadélfia, os fãs da NBA em geral, ficaram malucos com Simmons e Embiid. Infelizmente, o Ben Simmons ele não jogou no seu primeiro ano por conta de lesão, mas no seu segundo ano, que na prática foi o seu primeiro, porque foi seu ano de novato, ele arrebentou. A temporada de calouro do Ben Simmons foi muito boa. Foi muito boa. Não é à toa que ele levou o prêmio de Rookie of the Year. E disputando com Donovan Mitchell, Jason Tatum, ele disputou com gente grande. E ganhou. De forma justa, na minha opinião. De forma justa. Muita gente na época bateu na tecla de que não, Ben Simmons não pode ser Rookie of the Year, porque ele não é novato, porque ele foi do draft passado, mas ele ganhou de forma justa. Ele ganhou de forma justa. Colecionou triple-double, teve performances defensivas muito absurdas, muito fodas. Então, ele ganhou o Rookie of the Year de forma justa, na minha opinião. Questionar que foi uma injustiça o Ben Simmons ter levado o Rookie of the Year é uma bobagem. É a mesma coisa que chegar hoje e falar que o Chet Holmgren não pode brigar pelo novato do ano nessa próxima temporada porque ele não é novato, porque ele é do draft passado. É bobeira, é bobeira. Bom, depois do seu ano de calor, o Ben Simmons mostrou evolução no ano seguinte, claro, ainda não arremessava, tinha problemas com o lance livre, mas ele mostrou uma evolução física, uma evolução mental, sabe? Pô, o Ben Simmons, ele foi, durante um tempo, um dos melhores passadores da NBA. Um dos melhores passadores da NBA. Ele era, na opinião de alguns analistas, o melhor jogador em transição da NBA. Atacando em transição, muitos consideravam o Ben Simmons, na época, o melhor da NBA. Tanto que ele recebeu o apelido de príncipe do contra-ataque, sabe? Então, o Ben Simmons, ele viveu um momento muito bom em Filadélfia. E ele conseguiu corresponder às expectativas do pessoal durante um tempo. Só que aí chegamos na temporada de 2021. A temporada regular do Ben Simmons foi boa. Tanto que, pra mim, ele
mereceu o DPOY naquela temporada. O Ben Simmons foi, na minha opinião, o melhor defensor naquela temporada. O problema foi o playoff. Na série contra o Atlanta Hawks, onde o Philadelphia era amplamente favorito, o Ben Simmons, ele derreteu. O Ben Simmons foi horrível naquela série. Horrível. E quando o Hawks venceu e eliminou o Philadelphia de forma precoce e até vexatória, o Ben Simmons foi, na opinião da crítica e até do seu treinador e do seu companheiro de equipe, o Ben Simmons foi o culpado. Foi o culpado. E o Ben Simmons, ele não lidou bem com as críticas que foram feitas a ele. Não as críticas que foram feitas pelos jornalistas, pelos fãs, mas pelas críticas que foram feitas pelo seu treinador, que na época era o Doc Rivers, e pelo seu companheiro de equipe, o Joel Embiid. Depois da eliminação, o Doc Rivers e o Embiid jogaram o Ben Simmons aos leões. E ele não gostou disso. E em julho de 2021, ele pediu troca. Pediu troca e ali começou uma novela inacreditável. Filadélfia não atendeu ao pedido do Ben Simmons, algo bem parecido com o que está rolando agora com o James Harden. E aí o Ben Simmons se recusou a treinar, e aí a temporada começou, e o Ben Simmons não queria jogar. É estimado que o Ben Simmons pagou só de multa mais de 19 milhões de dólares. Mais de 19 milhões de dólares. E ele só foi ser trocado em fevereiro de 2022. Então, assim, ele pediu troca em julho de 21 e foi trocado em fevereiro de 22, na trade deadline. Olha o tempo que ele ficou em guerra com o Philadelphia. Tempo muito grande, né? Muito grande. E aí, quando ele foi trocado para Brooklyn, ele, né, deixou Filadélfia para trás e tá aí tentando voltar ao nível que ele já mostrou em Filadélfia. Ele tá tentando voltar a ser o Ben Simmons que foi no seu primeiro ano em Filadélfia, né, nos seus 3 primeiros anos em Filadélfia. Os 3 primeiros anos do Ben Simmons jogando em Filadélfia foram bons. E hoje ele tá tentando voltar àquela mesma forma. Bom, por que eu fiz esse enredo gigantesco? E qual que foi a declaração do Ben Simmons? O Ben Simmons, ele cedeu uma entrevista para o Mark J. Spears. Essa entrevista foi publicada no Andscape. E na entrevista, o Mark J. Spears falou muito sobre a preparação do Ben Simmons nessa off-season, sobre a sua condição física, que por foto, né, parece estar ótima, mas eu não me iludo mais com as fotos do Ben Simmons na off-season. Já falei sobre isso aqui no canal, não vou tocar nesse ponto de novo. Mark J. Spears falou muito sobre isso, e o Mark J. Spears falou com o Ben Simmons sobre o tempo em Filadélfia. E o Ben Simmons, ele revelou que o Sixers é o seu destino, seria, né, o seu destino favorito em uma troca. A aspa do Ben Simmons foi a seguinte, ó. Ele falou, ó, o Mark J. Spears perguntou, como você reflete sobre seus dias na Filadélfia? E ele falou, eu me diverti muito lá. Era a hora de eu ir. Quando saí, foi um bom momento. Obviamente, a lesão e tudo que estava acontecendo não ajudaram, mas acho que me deu a chance de realmente apreciá-lo. Sempre terei amor por Philly. As pessoas sempre me perguntam, se você fosse negociado novamente, para onde gostaria de ir? Eu sempre digo, apenas Philly. Philly é uma segunda casa para mim. E com o tempo, você aprende e cresce como pessoa. Eu realmente não tenho nada de ruim a dizer sobre Philly. Foi uma situação maluca no final, mas é
o que é. Então, o Ben Simmons, ele toparia ir para o Philadelphia se ele fosse envolvido em uma troca. O que me pegou de surpresa. Porque olhando, né, para a novela que foi para ele sair de lá, sabe, olhando para tudo que ele passou em Filadélfia, lembrando, né, de tudo que ele passou em Filadélfia, eu tinha a certeza que ele jamais gostaria de voltar para os Sixers. Mas não. Para ele, Filadélfia seria o melhor destino em uma troca. Para mim, foi surpreendente saber disso. Foi surpreendente saber disso. É a mesma coisa que o Kyrie Irving chegar hoje e falar: pô, se eu fosse envolvido numa troca, eu queria ir pro Celtics. Queria voltar pro Celtics. Eu amo Boston. É a mesma coisa. Quando o Ben Simmons jogou em Filadélfia na última temporada, teve um confronto lá, ele foi extremamente hostilizado. E mesmo assim, o cara voltaria para Filadélfia. Isso mostra que o Ben Simmons, ele não guarda ressentimentos. O que é bom. É ruim você guardar ressentimentos, né? É ruim você guardar mágoas de alguém, de alguma cidade. É ruim. Infelizmente, eu tenho esse defeito que eu guardo mágoa. Eu fico remoendo as coisas. Eu sou assim. Mas parece que o Ben Simmons é uma pessoa mais evoluída do que eu, porque ele esqueceu. Esqueceu e, para ele, tudo bem voltar para Filadélfia. Eu fiquei surpreso. Quando eu li isso. Eu não acreditei. Não acreditei. E aí, me veio a seguinte dúvida. Beleza. Para ele, de boa, voltar para Filadélfia. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Show de bola. Mas e pro Filadélfia? Seria ok ter o Ben Simmons de volta? Será que o Filadélfia toparia ter o Ben Simmons de volta? Porque assim, ele não saiu de bem com a franquia. A novela que foi a sua saída prejudicou muito aquele início de temporada do Filadélfia. Prejudicou demais. Gerou um desgaste muito grande com a torcida. Muito grande. Será que Filadélfia gostaria de ter o Ben Simmons de volta? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo desgaste que causou a saída dele. Eu acho que não. Até porque o Ben Simmons, ele não é um ídolo de Filadélfia. Por exemplo, traçando um paralelo com a saída do Harden de Houston. O Harden gerou um atrito muito grande com a franquia quando ele queria sair do Rockets. Ele gerou um atrito muito grande, se recusou a jogar e tudo. Só que o Harden, ele é um dos grandes ídolos da história do Houston Rockets. Ele é um dos melhores jogadores da história. Então, por ele ser gigante para a franquia, eu acho que a torcida toparia passar por cima do que rolou, sabe? Eu acho que a torcida do Houston iria receber bem o Harden de volta pelo tamanho que ele é para a franquia. O Ben Simmons não é o James Harden do Philadelphia, sabe? Ele não tem a mesma grandeza que o James Harden tem lá em Houston. Um exemplo, se o Embiid força uma saída agora do Philadelphia e depois de alguns anos ele resolve voltar, eu acho que a torcida topa o Embiid, porque o Embiid, ele, nesses últimos anos, ele é o grande nome do Sixers. O Ben Simmons não foi esse cara. Foi um dos, mas não foi o cara. O cara sempre foi o Embiid, entende? Então eu acho que o Philadelphia não iria receber bem o Ben Simmons. Apesar de, para ele, ser ok. Mas assim, eu quis trazer essa fala do Ben Simmons porque realmente me pegou muito de surpresa. Eu queria compartilhar esse meu sentimento com vocês, porque
eu não acreditei nos meus olhos quando eu vi essa aspa que o Ben Simmons tem o Philadelphia como um destino favorito em uma troca. Eu fiquei de cara e eu acho que muitos de vocês também ficaram surpresos. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que seria ok para o Philadelphia ter o Ben Simmons de volta? E você veria com bons olhos um comeback do Ben Simmons? Redenção de Ben Simmons em Filadélfia? Seria interessante? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.